Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Uma diz respeito ao poder econômico. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, elevou a projeção de crescimento do país tanto para o ano de 2018 como para o ano de 2019. Eu tenho aqui os números, olha, de um relatório que foi divulgado hoje, que é o relatório Panorama da Economia Mundial. Para este ano, o aumento ele passou aí com uma projeção de crescimento de 2,3% e para 2019, projeção de 2,5%. Isso representa 0,4 ponto percentual a mais que a prévia anterior, que foi apresentada no mês de janeiro. E esses números foram impulsionados ali, de acordo com o FMI, pelo aumento do investimento e também do consumo privado no país. Uma observação que é interessante de fazer, porque quando você fala em consumo, significa dinheiro circulando no país. Dinheiro circulando é mais poder de compra e, consequentemente, também é um resultado de que houve uma recuperação em relação ao nível de emprego do país. Uma comparação que a gente tem que fazer essa análise de forma mais ampla. E aí, nesse documento, chama a atenção que o FMI observa que houve uma recuperação econômica significativa no país e, em relação a isso, eu vou até citar as aspas aqui. Ele diz: a dinâmica de crescimento aumentou para patamares maiores do que esperávamos. Isso também foi ajudado pelo fato de que a inflação muito baixa no ano passado abriu espaço para que o Banco Central baixasse as taxas de juros e apoiasse a economia. Esse documento também avalia ali possibilidades para aumentar a atratividade de investimentos em relação aqui ao Brasil. E aponta, por exemplo, aquele plano em relação à desestatização de algumas empresas, né? Toda a parte de concessões de empresas, investimentos privados para preencher aí lacunas que não são ocupadas hoje em relação à infraestrutura no país. O fundo também destaca a importância de fazer reformas no Brasil, como a reforma da Previdência, mas observa que o ambiente de incerteza em relação ao panorama eleitoral deste ano dificulta a aprovação de algumas reformas. A gente segue nesse noticiário falando de política e economia porque é uma tecla que vem se batendo muito em relação ao governo de que tem uma recuperação econômica significativa ocorrendo no país. E isso tem também mobilizado os líderes partidários que são da base governista que atuam no Congresso Nacional. Hoje foi dia de reunião com eles aqui no Palácio do Planalto, mas quem tem os detalhes para a gente desse encontro é Dani Popov. Pois é, Rosiane, a privatização da Eletrobras foi o principal tema da reunião ordinária convocada hoje pelo presidente Michel Temer com a base aliada na Câmara dos Deputados. Após o encontro aí no Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, falou com a imprensa. Ele disse que um dos objetivos da reunião foi esclarecer aos líderes o pensamento do governo, já que a efetiva capitalização da Eletrobras só vai acontecer, segundo Marum, se aprovada pelo Congresso. O ministro afirmou que o governo quer elaborar um texto, abre aspas, vacinado contra intrigas, fecha aspas. O ministro afirmou que é necessário um dispositivo que garanta a continuação dos estudos para que se tenha aí um respaldo para a capitalização, mas ainda sem uma definição se será um decreto, uma portaria ou algum outro tipo de documento. Questionado se enfrentaria dificuldades para a aprovação da proposta, Marum disse que tem certeza de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, entende os objetivos para essa capitalização da Eletrobras e que é favorável a essa capitalização. Segundo Marum, o governo espera aprovar em maio a proposta no Congresso e até o final do ano realizar essa alteração da empresa. E a Eletrobras também foi tema hoje de reunião entre outros ministros, mas quem tem essa informação é a Jéssica Gonçalves lá na Rádio Nacional, né, Jéssica? É sim, Dani, a análise do edital de privatização das distribuidoras da Eletrobras pelo Tribunal de Contas da União deve resultar no atraso do leilão previsto para o dia 21 de maio. O ministro do TCU, José Múcio Monteiro, informou que a análise será concluída em cerca de um mês e o assunto voltará a ser debatido em plenário. Segundo Múcio, a análise do edital foi retirada da pauta do plenário depois que o Ministério Público pediu uma série de esclarecimentos. Hoje, José Múcio se reuniu com os ministros Moreira Franco, de Minas e Energia, Esteves Colnago, do Planejamento e Eduardo Guardia, da Fazenda. De acordo com Moreira Franco, as questões serão respondidas dentro de 2 ou 3 dias e o governo pretende privatizar 6 distribuidoras da Petrobras. Agora volto com você, Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. E eu vou voltar a conversar com Mariana Jungmann no Supremo Tribunal Federal. Como a gente adiantou ontem aqui, uma das pautas no Supremo é referente à questão do ex-senador Demóstenes Torres. A avaliação lá se está mesmo derrubada a inelegibilidade, o que significa que ele poderia concorrer já nas eleições deste ano. Mariana Jungmann, já teve conclusão em relação a esse julgamento? Teve sim, Rosiane. Agora há pouquinho aqui na segunda turma do Supremo Tribunal Federal ficou entendido por 3-2 que o ex-senador Demóstenes Torres pode se candidatar nas eleições desse ano. Está suspensa, cancelada a inelegibilidade dele, que estava prevista para ele ficar inelegível até 2027, depois que ele foi cassado no Senado em 2012. Os ministros Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli e Gilmar Mendes entenderam que essa cassação ocorreu com base em grampos telefônicos que depois foram anulados pela Justiça e considerados provas ilegais. E por isso, então, os direitos políticos dele devem ser devolvidos. Demóstenes Torres também pedia a própria devolução do mandato dele de senador, mas nesse aspecto, todos os ministros da segunda turma aqui do Supremo Tribunal Federal entenderam que eles não têm essa prerrogativa é apenas do Senado. E aí a gente lembra, Rosiane, que Demóstenes Torres foi cassado lá em 2012 por causa das ligações dele com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Foram grampos feitos nas operações Vegas e Monte Carlo, que investigavam justamente Carlinhos Cachoeira. Depois, em 2016, esses grampos foram anulados e ele foi, inclusive, reintegrado ao Ministério Público. Rosiane. Obrigada, Mariana Jungmann. E exatamente, ele também voltou para o Ministério Público e a acusação que ele enfrentava ali era nesse envolvimento com Carlinhos Cachoeira, ter se colocado à disposição de atuação dessa organização que atuava na área de jogos ilegais. Com essas informações, a gente conclui nos Corredores do Poder por hoje. Outros detalhes do noticiário daqui a pouquinho no Repórter Brasil. E amanhã a gente está de volta. Até lá, eu te aguardo.